Boa tarde a todos. A receita de hoje não tem nada a ver com o tema, porque não vai banana na receita. É só o formato da forma, que é em forma de banana. Mas a receita em si não tem banana. E eu conheço esse doce por esse nome. Eu nem sei se existe outro nome para esse doce. Então, até vocês podem colocar no comentário outra sugestão, porque eu não conheço com outro nome. A receita em si é muito simples de fazer. Vai um recheio e vai uma massa. Não é muito difícil fazer. O único inconveniente da receita é na hora de vocês assar a massa. Tem uma maneira toda assim, vamos dizer, uma prática para vocês fazerem essa massa. Porque a forma ela é de alumínio, então não é muito simples de vocês assarem a massa. Apesar de ser trabalhosa de fazer a receita, compensa muito fazer em casa pelo custo e pelo rendimento. É uma receita que rende bastante e fica muito mais barato fazer em casa. Tudo que a gente faz em casa sempre vai ficar mais barato. E vai ficar muito mais gostoso porque a gente pode comer fresquinho. E a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí embaixo do vídeo, que dá direto lá na receita, e lá vocês podem imprimir. Fica bem mais fácil do que vocês ficarem copiando. Bom, então vamos à receita de hoje. Eu vou começar a receita pelo recheio. Eu vou usar o leite no recheio. Então aqui eu já coloquei o leite na panela, porque vai tudo no fogo. Então eu vou adicionar agora o açúcar. Eu vou adicionar também a margarina. Eu vou adicionar também o amido de milho. Eu vou usar também 2 gemas. E eu vou peneirar as gemas. É muito importante peneirar as gemas, porque faz diferença depois na hora de vocês comerem o recheio. Fica bem mais gostoso com as gemas peneiradas. Então agora eu vou peneirar bem as gemas. E agora, depois que eu peneirei as gemas, eu vou misturar para dissolver o amido de milho. Agora eu já liguei o fogo no fogo baixo e não pode parar de mexer, porque se parar de mexer ele gruda e queima o creme. Então vocês procurem mexer sempre. Agora eu vou mexer aqui, daqui a pouco mais eu mostro o ponto que tem que ficar. Bom, aqui começou a engrossar, vocês desligam o fogo. Começou a engrossar, já desliga. Vou desligar e continuo mexendo com o fogo desligado. Vou mexer um pouquinho aqui. Aí, depois que eu mexi mais um pouquinho, com o fogo desligado, eu vou adicionar agora a baunilha. O aroma de baunilha. Vou continuar mexendo. E aí, depois que misturou toda a baunilha, vocês continuam mexendo. Até o creme amornar. Bom, aqui eu fui misturando bastante tempo, até o creme amornar. É importante vocês fazerem esse passo, porque o creme fica brilhoso. Olha só como fica. Tem que ficar assim, brilhoso. Então, depois eu coloquei numa travessa para esfriar melhor, para terminar de esfriar, porque ainda ele está morno. E agora eu vou deixar esfriando até ele ficar bem frio. Aqui o recheio já esfriou, e depois que esfria, vocês mexem de novo com o fouet, para ele ficar lisinho de novo, porque depois que ele esfria, ele fica assim bem grosso. Então vocês mexem para ele ficar bem lisinho. E depois que esfria, ele fica assim. Esse aqui é o ponto do creme. E agora eu vou colocar no saco de confeiteiro, porque fica mais fácil para rechear depois a massa. Aqui eu já coloquei todo o creme no saco de confeiteiro e vou deixar por enquanto reservado o creme e vou fazer a massa. Para fazer a massa, eu vou usar 3 gemas e vou peneirar todas as gemas. Depois que eu peneirei as gemas, agora eu vou adicionar o mel. Eu vou adicionar também a margarina. Agora eu vou adicionar um pouquinho só de açúcar, aqui eu coloquei só 2 colheres de sopa. E o restante eu vou reservar, porque não pode bater tudo o açúcar junto, que senão empedra. Então eu coloquei só 2 colheres e vou bater todos os ingredientes na batedeira. Bom, aqui eu bati todos os ingredientes, tem que bater até ficar assim, esbranquiçado. Esse passo é importante porque é para diluir bem o mel, então vocês têm que bater bastante tempo para ele ficar assim. Agora eu vou adicionar o restante do açúcar. Vou adicionar o leite. E a farinha de trigo. Agora eu vou misturar todos os ingredientes e vou bater na batedeira. E tem que bater bastante tempo até a massa ficar bem lisinha. Aqui eu bati bastante tempo na batedeira até a massa ficar assim. Ela tem que ficar bem lisinha. E essa aqui é a consistência da massa. Agora eu vou bater na batedeira as claras em neve. E na massa eu vou usar 5 claras em neve. E as 2 gemas que sobra eu uso no recheio. Então no total eu vou usar 5 ovos inteiros.
Então agora eu vou bater as claras em neve. Bom, aqui eu já bati as claras em neve, agora eu vou adicionar aqui na massa. E junto com as claras em neve, eu vou adicionar o fermento em pó. E agora eu vou misturar esses ingredientes. Bom, aqui eu já misturei todos os ingredientes, e depois que mistura, a massa fica assim. Ela fica bem mole. Esse é o ponto da massa. Agora eu vou levar a massa para assar. E a forma que eu uso é essa daqui, é bem parecido com aquela forma de fazer bauru, só com um formato diferente. Aí dentro, aqui ela vem escrito, de um lado só, ela vem escrito banana, e do outro lado ela vem lisa. E eu unto a forma com margarina. Aqui no pincel eu já coloquei margarina, e agora tem que passar em toda a forma. Até aqui em cima eu passo, porque às vezes fica grudado massa, daí fica mais fácil para tirar. E aqui na lateral também. E aqui onde está as escritas, vocês passam bastante. Porque se não passar a margarina bem passado, depois a massa fica grudada e daí não sai com facilidade. Então tem que passar bastante. E é só na primeira vez que eu faço isso. Daí na segunda vez, já está bem quente a forma e não precisa passar muito daí só pincela, porque daí ele não gruda. Então só na primeira vez que vocês passam bastante. Passa bastante aqui. E aqui também, desse lado, tudo com o fogo desligado. Eu sempre faço com o fogo desligado. Passo aqui em cima e aqui dentro todinho também. Bom, agora eu já liguei no fogo baixo. E eu sempre faço primeiro onde está escrita, mas pode fazer dos dois jeitos, começando por aqui ou por aqui, mas eu sempre prefiro fazer pela escrita. E agora deixa esquentando um pouquinho, antes de colocar a massa. Agora eu coloco a massa. E tem que colocar bem assim, bem colocado aqui no cantinho. Porque se não colocar bem no cantinho, depois ele não gruda uma na outra. Então aqui no cantinho sempre é importante colocar bem a massa. Aí essa conchinha minha, duas dessa aqui dá pra fazer uma bananinha. Então eu sempre faço com essa conchinha. Aí vocês, na casa de vocês procuram um medidor que dê certinho a quantidade que dá pra fazer a bananinha. Aí do outro lado eu coloco mais uma conchinha, sempre colocando bem nos cantos. Agora eu coloco o recheio. Eu sempre coloco assim em uma camada. Não coloco muito, porque senão depois o creme fica muito grosso e daí pode estragar a massa. Então eu coloco assim, bem fininho. Vou colocar do outro lado, dos dois lados. E agora por cima do creme eu coloco mais uma camada de massa. Dá uma conchinha certinha. Na segunda camada. E na primeira camada mais uma conchinha. Então são duas conchinhas em cada banana que eu faço. Sempre importante colocar sempre no cantinho. Agora eu vou colocar mais uma conchinha do outro lado. Em cima do recheio. Aí depois coloca a segunda camada, fecha. Deixa esquentando um pouquinho. Aí depois que eu deixei um pouquinho, agora eu viro para assar do outro lado. Deixo mais um pouquinho. Eu deixei assando mais um pouquinho e daí vocês, para saber o ponto, se está bem assado já está no ponto assim de desligar, vocês abrem a tampa assim um pouquinho. Se ele não grudar, é porque já está pronto. Olha só como ele não fica grudado. Se estiver grudando, é porque a massa ainda tem que assar mais um pouco. E aí, depois de pronto, fica assim. Vou tirar aqui. Aí depois de assado, fica assim. Aí, essa parte assim, que fica aqui sobrando, aí vocês tiram. Pode tirar com a faca, para deixar bem assim modelado. Agora, para fazer a segunda vez, vocês fazem com o fogo desligado. Eu sempre faço uma vez, eu desligo o fogo, porque daí não fica muito quente a forma também. Então vocês têm que fazer e ir desligando. Cada um que vocês vão fazendo, vocês vão desligando. Então aqui eu tô com o fogo desligado. Aqui, ó. Agora vocês pegam um papel toalha e limpa os resquícios que ficou. Ele sai bem facinho. É só vocês passar assim
que sai. Olha só como sai bem facinho. Então tem que limpar, tirar todo esses restos de massa que fica, porque senão depois vocês vão fazer outra vez, isso aqui vai passar no outro, vai ficar queimado, vai ficar com gosto ruim. Então vocês têm que limpar. Limpar bem. O outro lado também tem que limpar. Bom, aqui eu já limpei bem a forma. Agora tem que pincelar mais uma vez com a margarina. Não precisa ser muito, é só fazer isso aqui, ó. Como já tá quente, ele não vai grudar. Do outro lado também. E daí vocês, na hora que for passar margarina, faz tudo com o fogo desligado. Aqui eu tô com o fogo desligado ainda. Isso vai cair um pouco da temperatura da forminha e daí não vai assim queimar. Então agora eu vou untar primeiro aqui. Bom, depois que eu coloquei a margarina, pincelei com a margarina, já liguei o fogo no fogo sempre no fogo baixo. E agora eu coloco a massa. Agora eu faço novamente igual como eu fiz anteriormente. Coloco a massa, depois coloco o recheio, sempre cuidando do cantinho aqui, para não deixar faltando massa. Bom, aqui eu já assei todos e renderam 34 unidades. Aqui eu coloquei todos eles um em cima do outro e aí depois de pronto ficou assim. Vou pegar um aqui para mostrar para vocês como fica. Eu sempre gosto de comer ele quentinho, feito na hora. Aí quando esfria, eu sempre esquento ele no micro-ondas, porque eu gosto de comer quentinho. Mas claro, ele fica gostoso também assim, em temperatura ambiente. Mas ele quentinho, ele, não sei, fica mais fofinho a massa e fica bem mais gostoso. E aí depois de pronto fica assim, aqui dentro fica bem, o creme, vocês não podem colocar muito, porque se vocês colocar muito, o creme vaza na massa e aí gruda na forminha. Então vocês não podem colocar muito recheio, tem que cuidar na hora de estiver assando. E aí depois de pronto fica assim. Eu gosto muito dessa bananinha. E eu espero que vocês consigam fazer em casa. E até mais.